amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos iniciar nossa aulinha de natureza, falando de um assunto bem legal. Hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente, os cuidados que devemos ter com o meio ambiente. Mas antes nós vamos fazer a nossa oração, tá bom? Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Então vamos lá, todo mundo repetindo aí com a tia, tá bom? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Meus amores, hoje vamos falar dos cuidados com o meio ambiente, tá? Tia, mas o que é o meio ambiente? Será que o meio ambiente é só a floresta amazônica que precisa de cuidados? Não, meus amores. O meio ambiente é o meio em que nós vivemos, tá bom? Precisamos cuidar da natureza? Sim. Ela é um meio ambiente? Sim. Tá bom? Mas precisamos cuidar também do que está à nossa volta. Devemos cuidar da nossa casa, devemos cuidar da nossa rua, devemos cuidar do nosso quintal, do nosso jardim, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então vamos lá. Alguns cuidados que devemos ter é não jogar o lixo no meio da rua, não jogar o lixo em terreno baldio. O que é um terreno baldio? É um terreno que não tem construção nenhuma, que não tem casa, não tem nada construído. E ele está lá, às vezes cheio de matos, e muitas pessoas chegam lá e jogam lixos naqueles lugares. E não pode, não deve. Por quê? Porque existe um serviço público chamado de coleta de lixo. Esse serviço consiste em recolher todo o lixo produzido e levado para um local específico para colocar todos os lixos, tá bom? Então, essa coleta ela acontece 3 vezes na semana. Por exemplo, no meu bairro acontece na segunda, na quarta e na sexta-feira, tá bom? Então, quando é na segunda-feira, na quarta e na sexta, eu recolho todo o lixo da minha casa, da pia, do banheiro, que fica lá no quintal, recolho todo o lixo e coloco lá no cesto de lixo na porta da minha casa para o caminhão passar e recolher. Assim, nem a minha casa fica cheia de lixo e nem a minha rua, os terrenos ao lado fica cheio de lixo, tá bom? Porque quando acumula o lixo, quando chove, sai arrastando o lixo para tudo quanto é canto, espalhando na rua, entope bueiro e acontece um maior transtorno, certo? O Cascão está nos ensinando aí que devemos colocar o lixo aonde? Muito bem, devemos colocar o lixo no lixeiro. Lixo vai para o lixo, certo? Para que o caminhão passe e recolha, igual ele faz na casa da tia, certinho? Muito bem, então esse é um dos cuidados que devemos ter com o meio ambiente, com o meio em que nós vivemos, tá bom? Tá bom? Então, outro cuidado que devemos ter com o meio ambiente é plantar árvores. Vocês sabiam disso? Ah, tia, mas eu sou uma criança, eu não posso plantar uma árvore. Pode sim. Você pode pedir ajuda da sua mamãe, do papai. Você vai lá, pega um carocinho de manga, uma castanhazinha do caju, vai lá no quintal, faz um buraquinho e enterra aquela semente, né? E aí você cobre com terra e depois vai aguando de vez em quando para ela crescer e se desenvolver, tá bom? Quando eu era criança, eu lembro que eu
plantei um pezinho de tamarindo, eu lembro até hoje. Eu plantei, né? E esse pezinho cresceu, se tornou um pé muito bonito, tá? Então, eu plantei sozinha, sem saber de nada. Ou seja, eu vou sair plantando aí à torta e à direita. Não, você deve escolher um lugarzinho, por exemplo, um cantinho lá no quintal da sua casa e fazer a plantação. Que quando você for adulto, toda vez que você olhar para aquela árvore, você vai lembrar: nossa, aquela árvore ali foi eu que plantei. Então, é muito gratificante e a natureza agradece, porque hoje em dia o que a gente mais vê são pessoas cortando árvores para a produção de móveis e para vários outros fins, tá bom? Então, é importante fazermos a replantação de árvores, tá bom? Outro cuidado que devemos ter, deixa eu ver se eu coloquei aqui a outra imagem. Não. O cuidado que devemos ter é economizar água. Como, tia? Eu sou criança. Exatamente, criança também gasta água, não gasta? Gasta sim, que eu sei. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de um carro. Quem tem carro em casa, quem tem moto, quem tem transporte que precisa ser lavado pelo menos de 15 em 15 dias, né? Sabe que precisa uma quantidade boa de água para ser lavado, né? Então, o que a gente deve fazer? Ligar uma torneira, uma mangueira e ficar lá gastando água até acabar de lavar? Não, pode ser enchido alguns baldes e você vai utilizando aquela água. Por quê? Porque você não vai estar gastando demais e você vai saber exatamente a quantidade de água que você precisa. Por exemplo, eu uso 2 baldes para ensaboar meu carro. Vou lá, ensaboo o carro com 2 baldes e depois vou lá e enxago com a quantidade um pouquinho maior. Por exemplo, 3 baldes ou 4 baldes para enxaguar. E assim evita de ficar a mangueira ligada e só derramando água, tá bom? Outra maneira bem fácil da gente economizar a água é quando for escovar os dentes, desligar a torneira. Quando for lavar toda a louça, joga um pouquinho, depois desliga a torneira, ensaboa toda a pia e depois liga para enxaguar. Na hora do banho também precisamos economizar. Liga o chuveiro, molha o corpo, depois passa o sabonete. Desliga o chuveiro, passa o sabonete, esfrega tudo direitinho, cabeça, orelha, esfrega tudo direitinho e depois liga o chuveiro para enxaguar, tá bom? São essas algumas formas que podemos fazer para economizar água, porque a nossa água doce do planeta, ela é uma quantidade menor do que a água salgada, tá bom? E se não for cuidado, vai se acabar, certo? Outra forma de cuidado do meio ambiente é a não pichação. Podemos observar que um prédio, esse prédio, ele não foi construído assim, com todas essas figuras, essas imagens aí, essas palavras, né? Então, ele foi feito e pintadozinho de branco. Se a gente observar, ele foi pintado de branco. Aí vieram algumas pessoas e fizeram as pichações. Isso é chamado de poluição, certo? Até poluição visual, tá bom? Então, essa também é uma maneira de agredir o meio ambiente, de prejudicar o meio ambiente, porque são tintas que são utilizadas, são descartadas de maneira errada, tá bom? Então, são essas algumas formas de cuidado que devemos ter com o meio ambiente, tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado da aula, tá? Essas são algumas das formas que devemos cuidar do meio ambiente, tá? Espero que vocês tenham aprendido e beijos, até a próxima aula e respondam a tarefa, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!